Olá, esse vídeo é o vídeo 2. Eu vou fazer agora a leitura dos exercícios, tá bom? Para ajudar melhor vocês. Começando agora, exercício A. Você já sabe que o Diário de Miriam traz acontecimentos da guerra da Síria. Nem todos os trechos apresentados aqui demonstram se tratar de uma guerra. Qual ou quais nos dá pista de que há uma guerra acontecendo? Trecho 1, trecho 2, trecho 3 e trecho 4. Qual desses ou quais desses dá para entender que que eles estão passando por uma guerra na Síria? B. Assinale as afirmações que dão pistas de que a guerra está acontecendo. Então você vai assinalar quais, já tá falando quais afirmações que dá pista, que dá para entender que tá acontecendo uma guerra na Síria. Então é mais de uma, hein? Mais de uma. Primeira lá, minha professora se chama Josefina. Ela tem 35 anos e se parece com mamãe. Faz 4 dias que estamos sem energia. Do lado de fora, papai diz que não tem mais ninguém. Último dia de aula, dei um beijinho na bochecha de Abu e dei um colar a Jude, para que ela não me esqueça. A volta às aulas foi cancelada, minha querida, por causa da situação. O ônibus escolar não vai poder vir até aqui. Nós nos sentamos um ao lado da outra, desde que eu tinha 6 anos. E o último, se a guerra ainda não chegou em Alepo, papai disse, por que aqui não posso ir para a escola? Então, tá aí. Bom, agora eu vou fazer a leitura do exercício C, último exercício da página 16, tá bom? Leia o fragmento. A volta às aulas foi cancelada, minha querida, por causa da situação. O ônibus escolar não vai vir até aqui. O que quer dizer a palavra situação? Ou seja, qual situação que levou o adiamento do retorno às aulas? Por que você acha que foi cancelada? E qual dessas alternativas dá pra gente assinalar sobre a volta às aulas? Por que será que ela não voltou às aulas? Qual foi a situação? A chuva que está acontecendo em Alepo? O calor que está acontecendo? A guerra? Ou uma doença? Bom, página 17. Leia o fragmento. A volta às aulas foi cancelada, minha querida, por causa da situação. O ônibus escolar não vai poder vir até aqui. O trecho está entre aspas. Por quê? Por que será que ele está entre aspas? O que significa essas aspas? Explique com suas palavras. Vou explicar. Quando a gente vai relatar uma fala de alguém, a gente tem que colocar um sinal de que não sou eu que estou falando, é a pessoa. Quando alguém fala alguma coisa, a gente tem que mostrar na hora de escrever que não é uma fala minha, é a fala de alguém, é a expressão de alguém. Ou quando eu retiro alguma coisa de um texto que não fui eu que escrevi, eu coloco lá de uma forma destacada essa parte que a pessoa falou, essa fala dessa pessoa, tá bom? Então tentem pensar aí na resposta de vocês, tá bom? Mas eu tô dando aí uma dica de como que responde o exercício D, tá bom? Próximo, exercício E. Nos trechos apresentados aqui, quantos dias do Diário de Miriam foram retratados?
Como você identifica isso? Então, você vai voltar lá no texto da Miriam e você vai retirar lá quantos dias ela foi retirada lá do diário dela. Quantos dias? Tá? E como que você identifica esses dias? Como que a gente consegue identificar isso? F. Relacione as duas colunas de acordo com o assunto de cada trecho. Então, lá, ó, tem esse quadro com duas colunas. Então, primeira coluna lá, trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4. Então, você vai colocar aí nos parênteses esse assunto é do trecho 1, trecho 2, trecho 3 ou trecho 4. Miriam relata o adiamento do retorno às aulas. Então, isso é do trecho 1, do trecho 2, do trecho 3 ou do trecho 4? Miriam descreve sua escola. Próximo. Miriam conta sobre o presente que deu à amiga antes das férias. Próximo. Miriam narra seus sentimentos ao saber sobre o adiamento do retorno às aulas. Próximo. Miriam fala de sua melhor amiga, Jude. E o último, Miriam conta como está a cidade e como estão as pessoas. Muito bem. Então, agora, G. O que Miriam sentiu ao saber que o retorno às aulas seria adiado? Descreva. Então, você vai voltar lá no texto e vai ver como a Miriam se sentiu e vai relatar aí como que ela se sentiu, o sentimento da Miriam, tá bom? Página 18. H. A expressão somos as primeiras da turma significa que? O que quer dizer essa expressão somos as primeiras da turma? Miriam e Jude sentam-se nas primeiras carteiras da sala? Miriam e Jude são as primeiras a chegar à escola todos os dias? E o último aí. Miriam e Jude são as melhores alunas da sala? Então, o que significa essa expressão dela? Agora, observe. Último dia de aula, dei um beijinho na bochecha de Abu e dei um colar a Jude, para que ela não esqueça. Desculpa. Mamãe preparou um bolo para a professora. Vou ter muitas saudades deles. Sempre sinto falta da escola durante as férias de verão. Então, eu quero que vocês observem, olha, essas palavras. Dei, vou e sinto. Quero que vocês observem. E agora vamos lá. E as palavras destacadas no trecho indicam que Miriam está relatando algo que aconteceu com ela, algo que aconteceu com a sua amiga Jude, algo que aconteceu com os pais, algo que vai acontecer com ela, algo que vai acontecer com a sua família. Essas palavras, dei, vou e sinto, significa algo que aconteceu com ela, Miriam, algo que aconteceu com a sua amiga Jude, algo que aconteceu com os pais dela, algo que vai acontecer com ela, ou algo que vai acontecer com a família dela, de Miriam. Tá? Então, você vai refletir e assinalar a resposta. J. Em qual dos dias relatados observamos que a guerra chegou a Alepo?
cidade de Miriam. Então, você vai lá voltar no texto e ler e pensar. Quando que você observa que a guerra chegou? Qual desses trechos que a guerra chegou lá em Alepo, a cidade da Miriam? Aí você escreve, tá? Exercício K. O pai de Miriam disse disse a ela que a guerra ainda não chegou a Alepo. De acordo com o trecho 3. Isso é verdade? Explique. Você acha que isso é verdade? Que a guerra ainda não tinha chegado no trecho 3. Pensando no trecho 3. Você vai voltar no trecho 3. E você vai lê-lo. Aí você vai ver. A guerra não chegou em Alepo? É verdade isso ou é mentira do pai? Aí você vai explicar. Tá bom? Bom, agora exercício L. Penúltimo, hein? Como você leu no início da atividade 1, nem sempre todos os diários apresentam todos os elementos, aqueles elementos que eu citei no começo. Volte aos textos e assinale as características. A gente vai falar agora de estrutura do texto que ele contém. Então, a gente vai pensar agora no diário da Miriam, tá? Esse relato pessoal dela. E a gente vai pensar naquelas características que eu falei para vocês. Aí você vai colocar lá, ó, chamamento ou forma de chamar vocativo. Lá ela coloca meu querido diário, sim ou não? Data, ela coloca data, sim ou não? Desenvolvimento, acontecimento daquele dia, ela coloca, sim ou não? Ela coloca alguma despedida, boa noite, até logo, sim ou não? Ela faz alguma assinatura, sim ou não? A linguagem que a Miriam usa é uma linguagem formal ou é uma linguagem informal? Bom, ó, só para vocês entenderem entre linguagem formal e informal. Formal é aquela linguagem mais culta, que segue as regras da gramática, são colocadas. Agora, a linguagem informal é uma linguagem do cotidiano, é a linguagem espontânea, tá bom? Mais ou menos para entender, tá bom? Agora a última. Então, ela usa linguagem formal ou informal? Aí, agora a última. Texto relatado em primeira pessoa do singular, eu, ela fala no eu. Terceira pessoa do singular, ele, ela usa ele, falando dos outros. Ou primeira pessoa do plural, nós, ela fala sobre a família inteira ou as pessoas que estão com ela, tá bom? Agora aqui o último exercício, exercício M. Miriam fica muito triste porque o retorno às aulas foi adiado. Assim como ela, você também não está indo para a escola neste momento. Não estamos em guerra como os sírios, mas estamos lutando contra um vírus. Isso exige mudanças no cotidiano. Como a garota, você também deve ficar triste e com saudades da sua rotina normal. Miriam, usa o diário como forma de expressar seus sentimentos. Às vezes, escreve sobre o que sentimos. Às vezes, escrever sobre o que sentimos nos ajuda a enfrentar melhor nossos problemas. Que tal fazer um diário do seu distanciamento social? Você pode usar um caderninho que tenha em casa e que não esteja usando para registrar os acontecimentos, experiências, sentimentos, emoções nesse período. Aqui você vai registrar um dia desse seu diário, aquele que você acha interessante compartilhar com os seus colegas. No retorno às aulas, você junto com a professora lerão
os seus diários e irão reuni-los para organizar um livro com textos de todos os colegas das salas. Vamos ao trabalho. Registre aqui um dia do seu diário. Então tá. Então, se você tiver um caderninho na sua casa, você vai pegar e vai começar a relatar sobre o seu distanciamento. Talvez a expectativa do retorno às aulas em setembro ou em outubro. Você pode relatar sobre como que está sendo esse distanciamento, ficar longe de todo mundo, né? Só poder conviver com as pessoas que moram com você, ou se algum familiar ficou com Covid, como que você se sentiu nesse momento, né? As preocupações e as alegrias também, porque agora a gente passou mais tempo com a nossa família, a gente conheceu melhor os nossos familiares, pôde se divertir também com os irmãos, né? Então eu quero que você faça esse registro, que é importante, tá? Eu também vou fazer o meu registro e quando a gente voltar, né? Voltar com segurança, a gente vai fazer a leitura. Então você vai tirar um desses seus dias, e vai relatar aqui. Vai ser o dia que você vai ser esse dia que você gostaria de compartilhar com seus amigos, tá bom? E a gente vai fazer lá no salão. Bom, qualquer dúvida, eu tô à disposição para vocês. Se precisar, retomem aí os exercícios, precisar fazer depois que fez, né? Porque eu já tinha passado na segunda-feira. Depois se fez, você vai pegar e vai retomar e fazer a correção se caso necessário, tá bom? E qualquer dúvida, eu tô à disposição. Se cuidem, viu? Usem máscara sempre. Beijos.